E a nossa entrevistada de hoje, com muito prazer para mim, é a minha querida Isabela Maria, minha aluna, que esteve conosco durante um tempo de preparação e que hoje é uma médica em formação. Isabela, enorme prazer em tê-la conosco aqui. Igualmente, eu que agradeço a oportunidade. Isabela, eu queria inicialmente que a gente falasse um pouco sobre você. Como muita gente que está em Divinópolis, você veio da região. Sim, eu sou de Bom Sucesso, né, que é uma cidade do sul de Minas, tem 17 mil habitantes, e moro aqui em Divinópolis há 6 anos. Estando em Divinópolis é que surgiu a vocação da medicina, a escolha da medicina, ou isso já veio de lá, de Bom Sucesso? Então, no meu ensino médio, as matérias que eu me identificava mais tinha relação com a área da saúde. Eu sempre me identifiquei com a biologia na parte do corpo humano, né? E também eu tenho uma deficiência no braço. Então eu sempre me questionei, né, o porquê de ter acontecido, o que aconteceu comigo, se tinha algum tratamento. Então isso tudo foi fazendo com que eu visse que eu me identifico com a área da saúde e quisesse a medicina. Além dos professores que eu tive no decorrer da minha vida também, que sempre me incentivaram e me direcionaram para a medicina. Uma das coisas que me incomoda e preocupa atualmente é a possibilidade, pela legislação, de alunos serem levados a escolher muito cedo a profissão. E eu acho que esse contato no ensino médio com várias disciplinas acaba sendo fundamental, não? Sim, porque todos os professores que eu tive na minha vida foi fundamental, sabe? E isso faz com que você veja com que você se identifica mais, né, com a matéria que você se identifica mais. E a precocidade de escolher a profissão, eu vejo que atualmente na sociedade, né, tem os cursos que são favoritos, sabe? Muitas vezes os pais apoiam, né, os filhos nos cursos que tem mais status, como medicina, direito, e se a pessoa às vezes quer fazer história, né, não é tão valorizado, né, e isso atrapalha às vezes na vocação da pessoa, da decisão dela. Isabela, o que você tem para me dizer hoje do nosso ambiente de formação de medicina, até onde você pode ver? Estão saindo, na sua opinião, pessoas, ou há condições, melhor dizendo, de trazer pessoas capazes de pensar o social junto com a questão médica? Então, porque a medicina é um curso que ele é muito elitizado, né? Então eu, na condição de uma pessoa de baixa renda, né, de uma mulher e negra, né, estando lá na faculdade, eu vejo que eu estando lá, eu vejo que o espaço está sendo mais democratizado. Mas o que trouxe essa democratização? É por isso que quando eu toco nesse assunto, é importante falar da importância das cotas. Porque as cotas, elas proporcionaram essa democratização. Mas ao mesmo tempo que é um espaço democrático, eu vejo que eu sou a minoria lá também. Então é importante que as pessoas tenham consciência, por exemplo, de não fraudarem as cotas, por exemplo, principalmente as sociais, que são muito fraudadas. Porque o que acontece? Muitas pessoas viram pra mim e falam assim: ah, Isabela, mas o Brasil é um país muito miscigenizado, então não tem isso, sabe? Mas as cotas, elas deixam claro que é para pessoa que seja negra. Porque muitas pessoas, ela avalia as questões fenotípicas e não as questões, se você tem algum parentesco. Meu avô era negro, por exemplo. Isso por quê? Porque, por exemplo, quando acontece uma situação de racismo, a pessoa não pergunta para outra se no sangue dela ela é mais semelhante a uma pessoa negra. Ela julga pela cor que ela está vendo. Então é importante que as pessoas tenham consciência disso, né? Principalmente para evitar para não acontecer, né? Para não acontecer fraude, mesmo a pessoa sendo a favor ou não, porque ela sendo contra, por exemplo, mesmo ela sendo contra, ela tem que respeitar o fato de que não pode ocorrer a fraude nas cotas sociais. Sem dúvida, eu acho que a fraude, inclusive, depõe contra todos, contra quem pensa em ter a cota, contra quem eventualmente acha que as coisas têm que ser respeitadas só porque são lei. Concordo com você. O ambiente da medicina
é também um ambiente para pensar políticas públicas para a negritude. Você se definiu muito claramente, eu achei interessante essa definição. Você disse mulher, negra, talvez vinda de uma comunidade menor, de baixa renda e, se você me permite, como você própria disse, com uma deficiência, né, que compõe a sua vida. Todas essas determinações pesaram nessa preocupação social de trabalhar contra a segregação? Então, uma coisa que eu falo, uma frase que eu sempre levo para mim, é aqui, a diferença não separa, mas a desigualdade separa. Porque na Constituição Federal de 1988, o princípio de igualdade já dizia, né, de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida exata da sua desigualdade. Isso porque, pensa uma pessoa, por exemplo, que é cadeirante, vamos falar assim. Ela, para ter acessibilidade no mesmo local, no restaurante, que é um local simples, tem que ter acessibilidade, senão ela não consegue chegar lá, não é? Então, as questões de políticas públicas voltadas para a população negra, para a população de baixa renda, para as mulheres e para os deficientes, é para dar essa acessibilidade, né? É tratando desigualmente os desiguais na medida exata da desigualdade. Porque a gente vive numa sociedade que é claro a desigualdade. Você vê uma minoria negra nos lugares de poder, mas sendo maioria nos lugares de pobreza e violência da sociedade. O próprio crime no Brasil e a punição a ele costuma-se dizer que tem cor, no sentido de que onde há mais propensão a problemas é porque você tem um bolsão de pobreza e você tem circunstâncias recorrentes, é isso? Sim, e isso se dá até mesmo pelo histórico da população negra, né? Porque quando os negros foram escravizados, quando eles chegaram aqui no Brasil, né, teve uma negação da cultura dele. Então, como uma forma de castigo, eles raspavam o cabelo dele, não deixavam eles tocar tambor, manifestar a sua religião. Tudo isso foi uma negação, além de tirar a liberdade deles. E durante os 300 anos de escravidão, quem acumulou riqueza no Brasil foi a população branca. E depois que o negro teve a liberdade, onde que ele foi ocupar? Os lugares marginalizados da sociedade. Então, isso fez com que tivesse essa estrutura que segrega a população negra, né? E cria esse abismo. Porque eu, por exemplo, a partir do momento que eu fui aprovada, né, na faculdade, eu rompi o abismo da pobreza, o abismo da falta de educação de qualidade, o abismo da falta de acesso à saúde de qualidade. Eu falo isso por quê? Porque quando, por exemplo, eu me formar, eu vou ser uma pessoa que vou ter privilégio na sociedade, entendeu? Muitas pessoas falam, se você lutar, você chega lá, você consegue. Sim, mas eu pego, por exemplo, meu pai e minha mãe, que tem 61 anos de idade. Meu pai é pedreiro. A minha mãe, ela apanha café na roça. Então, eles vão ser umas pessoas de privilégio, que vão ocupar uma posição de privilégio na sociedade depois que eu formar. Então eles estão há 61 anos lutando para chegar a esse lugar de privilégio. E eles sempre lutaram. E a educação é a ponte mais rápida que é isso. Isabela, nós temos boas políticas públicas, na sua opinião, como universitária de medicina, como futura médica, para a população negra no Brasil? Olha, teve muitas conquistas, né, para os negros, como as cotas, né, que proporciona acessibilidade, né? Eu acho que até o fato de criminalizar o racismo, né, é uma conquista assim para o negro, né? Só que tem muito ainda que lutar. Por que eu falo isso? Começa por uma coisa simples, por exemplo, porque a cultura afro, sabe, as religiões afro, elas não são valorizadas na sociedade. Muitas vezes elas são estigmatizadas como macumbaria, vamos dizer assim. Então tem muito que mudar. Por exemplo, o mapa da violência de 2017, de 100 pessoas assassinadas, 71 eram negras. E isso se dá por causa de uma estigmatização da população negra. Porque tem até uma teoria que chama Labeling Approach, que é a teoria do etiquetamento, que é muito mais fácil para a polícia incriminar uma pessoa de baixa renda e negra que já é estigmatizada, né, do que uma pessoa que ela sabe que é de privilégio na sociedade. Então, muitas vezes,
né? Não que as pessoas têm... a criminalidade está em todas as classes sociais. Só que a polícia, quando ela quer incriminar, ela usa desse estigma a favor dela. E isso colabora, né, para esse genocídio da população negra, infelizmente, na sociedade. Talvez o termo seja esse. Com uma esmagadora maioria de negros, pretos e pardos incluídos no problema, eu acho que nós podemos falar quase nisso, sem dúvida nenhuma. Me diga uma coisa, suas palestras e suas conversas, que têm repercutido bastante em Divinópolis, tratam dessa questão da segregação. A segregação se conecta à questão do racismo. Nós ainda estamos num contexto racista, na sua opinião, num contexto fortemente segregacionista, por exemplo, quando pensamos em Divinópolis, falando francamente? Então, tem muitas pessoas que elas não têm o conhecimento, porque como a sociedade brasileira, né, ela vem de uma base racista, existem vários termos, por exemplo, que são racistas, como falar cabelo ruim. Mas não é porque a pessoa fala cabelo ruim que ela é necessariamente racista. Às vezes o conhecimento não chegou até a ela de saber que aquele não é um termo apropriado a se usar. Talvez uma reprodução automática aí. Isso, mas a partir do momento que a pessoa tem um conhecimento que aquilo não é um termo que deve ser usado, né, e se ela não corrigir, então ela está perpetuando aquele racismo. Quando fala nisso, muitas vezes se fala do politicamente correto, mas não tem a ver com o politicamente correto. Tem a ver com desconstruir todo esse racismo estrutural que tem na sociedade. Um termo que é muito polêmico na internet quando se fala de apropriação cultural, por exemplo. Sim, essa seria uma pergunta minha para você. Existe uma coisa que se chama aculturação, que é o quê? Duas culturas diferentes que convivem junto, né, e sofrem modificações. Então é a partir da definição disso que eu vou falar de apropriação cultural, porque as pessoas confundem. As pessoas acham que apropriação cultural é as pessoas negras que não querem que as pessoas brancas usem um turbante, usa trança, por exemplo. Mas o que a gente tem que destacar é o fato de quando a pessoa vê uma pessoa negra de turbante, logo ela quer estigmatizar ela como uma macumbeira, né? E ela diminui a pessoa por isso, por simplesmente estar usando dread, turbante, que fazem parte da cultura africana, que é desvalorizado na população negra, mas quando vê uma pessoa branca usando um turbante é estiloso. Então, o mais importante a se destacar na apropriação cultural é isso, é esse fato. Não é que as pessoas negras não querem que as pessoas brancas usem turbante, coloquem dreads, por exemplo. É que as pessoas negras querem também ser valorizadas na cultura delas. É isso. Se eu voltasse a conversar sobre saúde, eu queria voltar a essa questão, embora nós já a tenhamos abordado aqui. Como é que você avalia, como hoje universitária de medicina inserida no contexto, nossas perspectivas aqui, uma população que precisa muito, que espera muito do governo, e eu não sei como é que anda na sua percepção essa articulação da saúde pública para atender em Divinópolis e região? Então, o ano passado, o Estado, né, estava devendo o Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis. Com isso, o Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis fechou no vermelho o ano passado. E com isso, sem dinheiro, como que vai investir? Então eu falo mais em relação a investimento. Porque, por exemplo, tem o hospital, né, regional de Divinópolis, que ele está praticamente pronto. Né? Eu falo praticamente pronto, mas falta cerca de 70 milhões para concluir ele. Mas numa construção que é de bilhões, então 70 milhões é pouco, pelo que já foi construído. E aí a gente tem até duas pessoas que é bem engajadas, que é o Cleitinho, né, o deputado, e o Domingos Salles, que eles até tiveram um encontro com o Romeu Zema, e o Romeu Zema prometeu, né, que vai contribuir para 50% da construção do restante do hospital, e o restante o município vai ver como que vai construir. E é de extrema importância a gente saber que não foi para frente ainda essa obra por falta de investimento. Então a saúde pública no geral avalia ela como uma falta de investimento, porque sem dinheiro não tem como fazer nada. Isabela, por onde passa nessas suas palestras o seu conselho, sua sugestão para uma estratégia de definição de direitos e de afirmação de direitos
dos movimentos identitários, dos segmentos que nós temos. Como é que se articula isso? Se quem está nos ouvindo quisesse extrair da nossa conversa uma sugestão sua, por onde começa concretamente isso? Eu falo, uma palavra que eu gosto de falar é empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. E eu vejo que a empatia está faltando às pessoas, que eu acho que é o primordial para começar a pensar em mudança. Porque quando você pensa em empatia, porque muito se vê falar sobre as causas sociais, como defender a questão da negritude da mulher como mimimi e vitimização. Só que você vai concordar comigo que se uma pessoa ela é branca, ela é rica, é elitizada na sociedade, e ela aponta o dedo para você querendo desmerecer a sua causa, ela não tem o mesmo perfil que você para estar apontando o dedo, entendeu? Então, se não é uma situação, uma realidade que ela vive, ela não pode falar que aquilo é uma mimimi e vitimização. Então, o primeiro passo seria a empatia das pessoas. E o segundo passo também é o conhecimento, porque muitas pessoas criticam sem saber. Por exemplo, se eu perguntar na rua para as pessoas o que você define como racismo para mim, muitas pessoas vão ficar em silêncio. O racismo é quando você coloca uma população superior à outra. No passado, foram feitas várias teorias associando a cor da pele à criminalidade, né, associando o tamanho do cérebro dos negros, né, como serem burros, vamos dizer assim. E essas teorias fomentaram a sociedade atualmente para a população negra carregar os estigmas que elas carregam atualmente, de pobreza, né, relacionada à criminalidade, né? Então, quando você pega a definição de racismo, você vai olhar que não existe racismo reverso. Porque para acontecer o racismo reverso, você teria que voltar no passado, colocar a população branca nessa condição e ela carregar estigmas. Porque eu sei vários estigmas que a população negra carrega. Mas e a população branca? Que estigma ela carrega? Então, quando você pegar a definição, ter o conhecimento e ter empatia, é fundamental para começar a mudar de pensamento e conquistar aí várias coisas que tem que conquistar. Muito bem. Isabela, querida, muito obrigado. Eu que agradeço. Grande prazer tê-la aqui. Igualmente. Fiquei muito feliz. E vamos voltar a conversar sobre as questões de saúde e de racismo. Igualmente. Essa foi a Isabela Maria que conversou conosco em mais uma série de conversas aqui na nossa Conversa de Boutique. Você acompanha outras entrevistas na sequência.